Jeremias 6, de 9 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusquem-se o remanescente de Israel, tão completamente como se faz com uma videira, como faz quem colhe uvas, e você repassa ramo, cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontro nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama-me sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos de idade bem avançada. A casa deles serão entregues a outros, como seu campo, suas mulheres. Quando eu estender a minha mão contra os que vivem nessa terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam um engano. Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave, dizendo: paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados com a sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados com os que eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelos bons caminhos, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloque-se entre nelas, entre vocês. E disse: preste atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Vejam, ó nações, observem, ó assembleias, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das maquinações, porque eles deram atenção às minhas palavras, não deram atenção às minhas palavras, e rejeitaram a minha lei. Do que me serve o incenso trazido de Sabá, ou cálamo aromático de uma terra distante? Seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Assim diz o Senhor: estou colocando obstáculos diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Eu não sei o que eu diga, misericórdia ou amém. Misericórdia ou amém. Amados, nós estaremos hoje pregando, pode voltar, irmão, pecados de um povo. Cícero, pecados de um povo. Porque existem pecados individuais, como aqueles que eu cometo, Jonathan comete, você comete, nós cometemos. Mas todo o livro de Jeremias, ele fala do pecado de um povo, o povo de Israel. E essa reflexão de Jeremias serve muito para nós, que aqui estamos, nós que afirmamos ser o novo Israel. E eu espero em Deus, irmã Ritinha, que essa reflexão nos leve a atentar para os nossos próprios pecados, erros cometidos na própria igreja, que fazemos parte, digo. Queridos, necessário perceber se o que Jeremias está falando aqui tem alguma coisa a ver conosco.
comigo e com você. Ou se só tem a ver com as pessoas de fora. É necessário que haja essa reflexão em nossas vidas, para que possamos despertar para aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida também. Mas existem alguns pecados cometidos por este povo, o povo de Israel. Primeiro pecado: os ouvidos deles estão obstinados. O que significa isso? Não querem ouvir. Versículo 10 do texto que nós lemos: a quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, eles não podem ouvir. Eles não podem ouvir. O ouvido deles são obstinados a não ouvir. Isso significa que as pessoas não tinham uma vida dedicada ao Senhor, Rose. Será que entre nós existem pessoas que não têm uma vida dedicada ao Senhor? Eles eram incapazes de ouvir a palavra de Deus. Além disso, havia uma rebeldia que era marca daquele povo naquele período da história de Israel. Eles eram incapazes de ouvir as advertências do Senhor. Para eles era em vão. Júnior, para eles era em vão. Não adiantava Jeremias falar. O povo era obstinado a não ouvir. Faltava a eles a capacidade para compreender as revelações divinas. E eu pergunto a cada um de nós que aqui estamos, a começar lá de Romildo na porta, até a Luzania aqui, nós somos capazes para entender as revelações divinas? Aquilo que Deus fala, nós ouvimos e entendemos? Por mais que se pregue, prestem bem atenção, por mais que se pregue, que se testemunhe, que se canta, nada vai adiantar. Os ouvidos estão tapados, e assim as coisas vão de mal a pior. As coisas vão de mal a pior. Na parte B do versículo 10 diz assim, aí é o 10, parte B, pode voltar ao 10. A palavra do Senhor é para eles o quê? É o quê, irmãos? Não encontro nela motivo de prazer. Você pode estar dizendo, mas pastor, eu sou crente há 200 anos. Será que esses 200 anos que você é crente, você tem tido prazer em ouvir a palavra de Deus? Você tem tido prazer em ouvir a palavra de Deus? Aquele povo não entendia a palavra de Deus como bênçãos para a vida deles, mas como julgamento e maldição. E para nós, irmãos, como nós entendemos, irmão Eli, a palavra de Deus? Poliana, como nós entendemos a palavra de Deus como bênção para as nossas vidas? Ou como julgamento, maldição? Como entendemos a palavra de Deus? No verso 11, diz assim: mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama sobre as crianças na rua, sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos juntos com os maridos, as mulheres, os velhos e os de idade avançada, todos.
O profeta Jeremias se identifica com o sentimento de Deus a respeito de Israel. Ele estava cansado e com raiva daquele povo, do mais novo até o mais velho. Do mais novo até o mais velho. Por favor, Saulo. É interessante que no Novo Testamento o apóstolo Paulo combina um pouco com o que Jeremias diz. Sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Assim na realidade de Israel no Antigo Testamento, nesse período que Jeremias escreveu. Amados, o seu povo não lhe dava ouvido. A palavra ouvir é extremamente importante na Bíblia. Nós poderíamos mostrar centenas de versículos, vamos mostrar apenas um, Deuteronômio 6:4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amados, será que nós não estamos precisando ouvir essa palavra hoje? Será que não estamos? Se tiver alguém dormindo ao seu lado, belisque e diga: acorda em nome de Jesus. Não é necessário ouvir essa palavra hoje. Ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Nessa passagem, Deus está dizendo a seu povo que não queria ouvi-lo, ouvir as suas palavras. Amados, a palavra de Deus só é ouvida quando a gente dá crédito a ela. Silvana Paula, quando nós, eu e você, damos crédito àquela palavra, entendemos que aquela palavra veio de Deus. Quando a gente quer obedecer àquela palavra, irmão Cordeiro, cremos que ela veio de Deus. Quando a gente quer praticar aquela palavra, cremos que ela veio de Deus. Preste atenção, crédito, obediência e prática. Temos feito isso com a palavra de Deus. Temos feito isso com a palavra de Deus. Meus amados, o mundo lá fora está cansado de ouvir mensagens, discursos religiosos. Não faz sentido. As pessoas querem ver o discurso na vida das pessoas. Se eles olham para você, o que você prega não é o que você faz, não vai interessar ninguém. Conta-se uma história, irmã Luciene, que tinha um jovem cristão daquele fiel à palavra de Deus e fiel a Deus. Ele morava num prédio e certa vez mudou-se para o prédio que ele morava um senhor, não é? Ele, interessado em ajudar aquele senhor e também de falar de Jesus para aquele senhor, foi na casa dele e disse: olha, domingo, vamos na igreja comigo? Eu sou da igreja batista aqui perto e tal. Aí ele disse: tá certo, domingo a gente vai. Tá bom. Aí quando ele chegou para levar o senhor disse: não, hoje eu não vou não. Mas por quê? Eu estou lendo um livro. Está lendo um livro? É, então tá bom, está lendo um livro. Não vou fazer nada, né? Aí saiu e foi para a igreja. Aí no outro domingo, próximo ao culto, ele passou lá e disse: olha aí, vamos para o culto, hoje vai ser mensagem bonita, o coral vai cantar, o louvor vai estrondar, vai ser uma bênção tremenda lá no culto. Aí o cara disse: não, eu não posso ir hoje não. Mas por quê? Eu estou lendo um livro. Tá bom, o senhor está lendo um livro, tudo bem. Aí saiu, foi para a igreja. Aí chegou no terceiro domingo, ele disse: vou tentar tudo agora. Olha só, o pastor da nossa igreja prega bem, o louvor é muito bom, o coral é maravilhoso, a recepção é tremenda. Aí ele disse: não, eu não vou não. Aí por quê? Não, eu estou lendo um livro. Aí aquele rapaz ficou encucado, né? Tudo bem, voltou, foi para a igreja. Se eu não vou mais chamar esse senhor para a nossa igreja.
Aí ele saiu de casa no horário do culto para ir para o culto. Aí o homem estava esperando na porta e disse: não vai me convidar para o culto não? Eu disse: não, o senhor está lendo um livro, senão eu já terminei de ler. Qual era o livro que o senhor estava lendo? Era você. Eu estava lendo você. Se o que você pregava e o que a igreja pregava era vivido por você. Ou seja, as pessoas querem ver em você a mensagem que você prega. Isso é de fundamental importância. Em segundo lugar, irmãos, falta de vergonha. A falta de vergonha, aí não estou dizendo que vocês são sem vergonha, não é isso não. Estou dizendo que a falta de vergonha não é apenas se entristecer com o pecado, mas é arrepender-se do pecado. Se você faz algo que desagrada a Deus e você sabe disso, não adianta você ficar triste, chorar pelo pecado. Adianta você se arrepender e não querer mais a prática desse pecado. Mas em Israel o que acontecia? As pessoas sabiam que estavam pecando, mas não se arrependiam, não tinham vergonha do pecado que cometiam. Será que nós temos vergonha do pecado que cometemos? Será, irmãos? Queridos, no verso 14 e 15 desse texto, diz assim: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar, ficar vermelho. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Declara o Senhor. Essa vida de crente 3S, como diz o irmão Cordeiro, salvo, sentado e satisfeito, não é uma vida que agrada ao Senhor. Não é uma vida que agrada ao Senhor. Eu quero dizer isso a vocês, pela autoridade que tenho diante da palavra de Deus. Queridos, aqui até os líderes religiosos procuravam consolar o povo, dizendo a mensagem de esperança e paz, paz, paz. Essa não era a mensagem de Deus, para que aqueles líderes sacerdotes pudessem pregar a palavra. A palavra paz descreve uma plena segurança e tranquilidade de coração e mente, resultado de uma vida de fé de acordo com a vontade de Deus. Você tem paz em seu coração? Isso só ocorre quando o príncipe da paz, que é Jesus, assume o governo do seu coração individualmente. Senhor Jesus é o governante do seu coração. Se não for, você não tem paz, paz, paz. Você não tem paz, paz, paz. Você não tem paz, paz, paz. As pessoas não têm vergonha de mentir. Não têm vergonha de mentir, ou de cumprir com a sua palavra, ou de prostituir-se, ou de fazer qualquer coisa que desagrada, que é uma abominação a Deus. Nós vivemos em uma sociedade permissiva, que produz em nós essa capacidade de pecar. O pecado, o errar, o falhar, tira do homem os mais belos sentimentos. Por isso esse homem rouba, violenta, tripudia, não respeita. Aquelas notícias da televisão que todo dia tem, e todo dia são diferentes. O motivo é o mesmo, corrupção, mas as formas de corrupção são diversas. Um dia eu acordei, liguei a televisão, estava passando o Bom Dia Brasil, e era uma operação da Polícia Federal para prender pedófilos, aqueles que fazem sexo com crianças.
Uma terrível abominação. Terrível abominação. Eram mais de 500 para a Polícia Federal prender. Parece que eles conseguiram prender em torno de 200. Irmãos, isso não é de envergonhar. O povo não sabia o que era envergonhar-se. O texto diz: nem corar de vergonha, ou seja, nem ficar vermelho de vergonha, nós ficamos mais. O povo havia perdido a noção do que era correto diante de Deus. Não sabia o que era certo ou errado. Não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Eles haviam ficado cegos pelo diabo e pelo pecado que tanto os envolvia. Como resultado, portanto, cairão entre os que caem. Quando Jesus voltar, ou quando a gente partir daqui, a gente não pode dizer nunca que aquela pessoa foi para o céu, porque a vida dela era dúbia. Era dúbia. Diante do Senhor também serão humilhados. O Senhor conhece as nossas vidas. Vamos ler um texto da palavra de Deus, Mateus 7, de 18 a 22. Diz assim: árvore boa não pode dar frutos ruins, nem árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, ou no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, profetizamos nós em teu nome, em teu nome nos expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Pode ir à frente, irmão. Até aí, isso é um discurso religioso. Talvez você diga: mas Senhor, em teu nome nós fizemos grandes jantares, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós ouvimos tanta palavra, e palavra, e palavra, e palavra. Mas quais são os seus frutos, irmão? Frutos não são apenas pessoas decididas também, mas frutos de vida. Você é humilde, você tem bom senso, você tem paz. Irmãos, são essas pessoas que Deus conhece. São essas pessoas que Deus conhece. Não adianta, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Não adianta fazer isso. Adianta o fruto da nossa vida ser bom. Quem planta um pé de jaca quer colher o quê? Jaca. Pode colher coco? Não, porque aquele pé é pé de jaca. Quem planta um pé de coco quer colher o quê? Coco, não quer colher jaca. Então, irmãos, a árvore que somos foi plantada em Deus, irmãos. E nós devemos ter o fruto do Espírito em nossas vidas. Irmãos, essas pessoas todas vão ouvir de Jesus no final o seguinte: afaste de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Terceiro lugar, desatenção à palavra de Deus. Desatenção à palavra de Deus. Cremos que tudo que foi dito até aqui é resultado desse comportamento de Israel, que tinha os ouvidos não para ouvir as verdades de Deus. Não para ouvir as verdades de Deus. Vamos 6:16, por favor. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho,
sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos, não seguiremos. Por isso, irmãos, é que acontece muitas coisas em nossas vidas que nós não entendemos. Acontece o que em nossas vidas, irmão Saulo? O que acontece? Por isso vem o que? Os... Vamos ler alto, vocês não estão querendo dizer. Vem o que? Os... Por quê? Peraí, por quê? Não damos ouvido à palavra de Deus. Por isso vem as... Por que não damos ouvidos? Por isso vem as... Por que não damos ouvido? Vem as desilusões, os desencantos. Tudo isso sabe por quê, irmão Marcos Pontes? Sabe por quê? Porque não levamos a sério, ou não temos levado a sério a palavra de Deus, ou a palavra de Deus nós não levamos a sério. Esse foi o problema de Eva, lá no paraíso, não levou a palavra de Deus a sério. E veio uma serpente e a enganou. E principalmente quando enganou a Adão. A nossa nação, nós como famílias e como indivíduos, não temos levado a palavra do Senhor a sério. Lá em João, Marcos de Coutos, 17, tem um texto que Jesus falou, e o irmão Saulo vai colocar para a gente ver agora. João 17. Não tem? João 17 diz o seguinte: a palavra do Senhor é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra do meu Pai é a verdade. Sábata, a palavra de Deus é a verdade. Dalvo, sua palavra de Deus é a verdade. Oh, irmãos, a expressão que foi lida no verso 16, caminhos antigos, refere-se à aliança, o pacto que foi feito com Deus, com o povo e o povo com Deus. O profeta chama a retornar a essas ideias ou a esses dias, mas o povo era obstinado e recusa-se a andar em caminhos justos, em caminhos de santidade, em caminhos de lutar contra o pecado. Ficar atento ao som das buzinas, a maneira do povo antigo falar com o outro era através de buzinas. Quando eles não estão atentos, eles estão negando qualquer perigo que venha de encontro ao povo. Eram cidades sem sentinelas, sem vigias, eles não aceitavam o que Moisés dizia, nem os profetas. Eles não davam ouvido a que os profetas, que eram sentinelas da fé, falavam. Pelo contrário, eles mataram muitos profetas. Esses davam alarme quando a desgraça espiritual se aproximava de Israel. Verso 20, irmão Saulo, por favor. De que me serve o incenso trazido de Sabá, ou o cálamo aromático da terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Nem me agradam as suas ofertas. Mesmo que o povo trouxesse as ofertas mais caras, Deus não aceitava. Mesmo que eles quisessem dar o melhor, não agradaria a Deus. O povo estava adorando a si mesmo. Os benefícios da adoração eram para eles mesmos. Vamos trazer o melhor pastor para pregar a melhor mensagem. Vamos trazer o melhor ministro de música para fazer o melhor coral da cidade. Vamos trabalhar a nossa recepção para que ela seja a mais calorosa da cidade. Amados, isso é para a gente ou é para Deus? Isso é para a gente ou é para Deus?
Se a ideia é trazer o melhor pastor para pregar a melhor mensagem, trazer o melhor ministro de música para fazer o melhor coral, dar um treinamento, super treinamento para a recepção, ter a melhor recepção da cidade, isso aí vai alegrar quem? A nós, seres humanos, e não a Deus. O que Deus quer de nós é um coração quebrantado, um espírito humilde. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Sabá era uma cidade conhecida no Antigo Oriente pelo seu incenso. Caná aromático possivelmente vinha da Índia. Era muito bom. Queridos, ritos sem mudanças de vidas para o Senhor não vale nada. Ritual por ritual, tem muita igreja fazendo ritual que não agrada a Deus. Não são ritos que Deus quer. Pode até acontecer, mas as nossas vidas têm que ser, antes de qualquer coisa, vidas éticas, comprometidas com o Senhor e com a sua palavra. Depois vem os ritos. Depois vem os ritos. Queridos, no verso 21 do texto que lemos, diz assim: assim diz o Senhor, estou colocando obstáculos diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. O julgamento vem para todos. O julgamento vem para todos. Para concluir, irmãos, esse texto de Jeremias 6, de 9 a 21, nos mostram alguns pecados de Israel no Antigo Testamento. Será que em nós existem alguns desse pecado? Primeiro, ouvidos, o quê? Obstinados ao quê? A não ouvir a palavra de Deus, a dar atenção a tudo, menos a palavra de Deus, como a irmã Luzeni falou hoje de manhã. Se crê em tudo, menos na palavra de Deus. A pessoa diz: eu não creio em Deus, mas dentro do apartamento dele tem uma pirâmide, né? Ele crê na força daquela pirâmide. Meu Deus! Meu Deus! Como pode isso? Você não crê no Deus que fez todas as coisas, mas crê na força, Saulo, de uma pirâmide. Segundo, falta de vergonha. O que significa isso? Cometer os mesmos pecados sem arrependimentos. Sempre os mesmos pecados. Terceiro, desatenção à palavra de Deus. Você pode trazer o melhor pregador do mundo para pregar aqui, se fosse o caso, e muita gente não iria ouvir, ou iria ouvir só apenas com o ouvido de homem e não com o ouvido espiritual do coração. Mas existe uma saída. Amém? Existe uma saída. Verso 16. A primeira parte do verso 16. Diz assim: assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Pergunte pelos caminhos antigos, pergunte pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Essa parte desse verso. Eles, como eram obstinados de ouvido, irmão Natan, não quiseram ouvir. Mas nós que estamos aqui, se também não formos obstinados de ouvidos, podemos ouvir essa palavra e querer voltar para o caminho do pacto que fizemos com Deus e Deus fez conosco. Amém.